Toda vez que a dona de casa vai no supermercado, ela vê a alteração de preços no dia a dia, e toda vez que você vai num barzinho comer alguma coisa, você olha para o seu salário no final do mês ou no início do mês, se você tem dificuldade para comprar o mesmo produto do mês anterior. Quando é coisa sazonal, como roupas, por exemplo, aí o aperto fica um pouco maior. Essas coisas da economia doméstica do dia a dia nem sempre são palatáveis, são solúveis para as pessoas. Aliás, as pessoas não gostam muito de conversar de economia. A gente vai falar um pouco aqui sobre a cultura da inflação e de como o mercado, a indústria, o comércio, a produção está lidando com isso no dia a dia. Para isso, nós convidamos o economista Carlos Setti, que está habituado, inclusive no regime industrial, a lidar com essas contas muito mais do que o ambiente doméstico. Carlos, a gente vai falar de inflação de novo. A gente fez uma série de programas aqui analisando o comportamento do Brasil, o comportamento da cultura. A gente parece que tem o vírus impregnado na nossa economia ou na nossa cultura ainda, é coisa do brasileiro, ou é real a gente se preocupar com a inflação nesse momento? Nelson, é real a gente se preocupar com a inflação nesse momento, né? A inflação, como conceito econômico, é a alta generalizada dos preços. E pela introdução que você deu, Nelson, a gente percebe claramente que é o que está acontecendo no país nos últimos 2, 3 anos. Você vai no barzinho, você vai no supermercado, você vai abastecer o teu carro, você percebe que houve aumento dos preços. É isso que se chama inflação. Por outro lado, a cultura brasileira, de muitos anos de inflação alta, condiciona também as pessoas, os mais jovens ainda não. Quem nasceu de 94 para cá, quando o país conseguiu administrar a questão inflacionária, ele já cresceu num outro regime. Portanto, ele não percebe o que é a ideia de inflação alta e, no nosso tempo, que seria a correção monetária dos preços. Mas o que acontece? Ainda existe uma grande camada da população que viveu naqueles tempos e que, portanto, tem uma influência, é influenciada grandemente ainda por esse conceito. Ou seja, a ideia das pessoas é indexar tudo a um aumento que existe. Então, existe sim uma questão de cultura. Existe um fato real no Brasil, onde os preços estão muito altos e, na verdade, é isso que se configura como sendo inflação. Apesar dos controles fiscais, das questões da economia que evoluíram fora desse ambiente cultural, e as gerações, felizmente, vão aprendendo com o novo cenário, para tirar um pouco esse vírus nosso do dia a dia, você falou em uma expressão que ainda está embutida em muitos contratos. O setor público, por exemplo, tem vários deles, nos pedágios de concessão e preços, inclusive salários. Tem um dispositivo na Constituição, o trabalhador pode entender do lado pejorativo, que garante a revisão anual da inflação. Indexação é um remédio perigoso também para lidar com isso? É um remédio muito perigoso, Nelson. Na verdade, quando você indexa os preços, você cria o que nós chamamos de economia, inflação inercial. E o conceito de inércia a gente apropriou da física. Então, quer dizer, a inflação de um mês influencia a inflação do mês seguinte. Então, se a inflação está subindo, automaticamente vai pressionar a inflação do mês seguinte, do ano seguinte, por conta desse conceito de inércia. E isso é real. Na verdade, na medida que pega velocidade, as pessoas tentam repassar para se protegerem, para manterem os seus lucros ou até para manterem o poder aquisitivo que têm. Então isso acontece e essa questão ajuda a aumentar a inflação. Vou pegar uma outra questão mais filosófica, mas para colocar no ambiente econômico nessa nossa introdução também. Também da cultura do comércio, da indústria brasileira nos últimos tempos, a gente reclamava muito, de forma leiga, é verdade, do empresário, que eles tinham um outro hábito ruim para o mercado, de tentar colocar margens de lucro muito acima dos patamares, por exemplo, do mercado internacional. Não sei se isso era real para tudo, mas em alguns segmentos a gente via isso, né? Parecia a cultura do, aspas, do turco, do libanês, de querer ganhar vantagem em tudo. A questão cultural. O que se está ocorrendo nesse momento é, alguns setores empresariais têm direito de reclamar, estão com razão de reclamar, que eles estão apertando essa margem de lucro em limites para tentar sustentar a capacidade de produzir? Hoje, pela inflação alta, eles estão segurando a sua margem, não consegue repassar todo o custo que precisaria ser repassado por conta da inflação,
nos seus preços. Então, como na outra ponta a renda perdeu bastante poder aquisitivo, as pessoas só compram em cima de um determinado valor ou na medida que elas podem pagar. E aí há um ajuste entre o ganho do empresário e o preço final de venda que pega no consumidor. Então, contrariamente ao que ocorreu realmente em outros tempos, principalmente em termos de inflação alta, realmente havia um repasse abusivo nos preços e o empresário ganhou muito com isso. Hoje não. Se ele repassar um valor que o mercado não compre, ele não vende. E então, com a inflação estável, ou relativamente estável, mudou o paradigma. Eu tenho que ter, na verdade, mais giro do que margem alta. E a partir daí eu tenho que me adequar aos preços da competição do mercado. Um dado desses fenômenos todos mais recente, o governo durante algum tempo, e ele está fazendo o papel dele, cantou em verso e prosa o fato de ter incluído milhões da classe C e D, ou da D e E para C, enfim, criou uma nova classe média em função dos programas assistenciais e da capacidade do poder de compra que ao longo do tempo melhorou realmente. Uma matéria recentíssima da Folha mostra que em função dos problemas da inflação já e da perda do poder de compra que você comentou na outra ponta, o cara sai da C e vai para E com uma velocidade gigantesca. Quer dizer, isso não está sendo sólido, sustentável, é isso mesmo? É isso mesmo. Não está sendo sólido e sustentável e isso é muito ruim para a própria classe C, que já havia adquirido um patamar melhor, já havia assim, de alguma forma, experimentado alguns desejos de consumo, né? E que agora está instável, com tendência de voltar. Então, é evidente que esse fenômeno no Brasil, que a gente chama de mobilidade social, ele ocorreu a partir do momento que a gente estabilizou a inflação. Quando você estabiliza a inflação, que é o debate nosso aqui, Nelson, o salário vale. Por que o salário nosso hoje, a gente vê que está difícil? As coisas que eu comprava não compro mais, porque tem inflação. Então, por mais que você vá aumentar salários, os próximos dissídios serão ainda mais debatidos, porque de fato a inflação, proporcional aos últimos dissídios, ela está muito mais alta. Eu repasso no salário, e a culpa não é do salário, né? A culpa é de um monte de fator. Aí vem uma pressão de custo muito grande que gera uma inflação e que, portanto, mesmo com o aumento nominal do salário, eu compro menos do que eu comprava antes. Pode entrar no círculo vicioso que a gente já enfrentou lá atrás. Lá atrás. Então, esse é o perigo da inflação. Agora, quando você mexe com essas relações do dia a dia em várias frentes, está o governo do lado de lá e talvez aqui uma outra parte, uma ponderação no meio, se justifique ou consiga explicar algum grau de insatisfação acima da média, que o governo parecia que estava em berço esplêndido já, em relação à gestão da presidente Dilma Rousseff. Bom, mas ela adotou como remédio para isso, vamos falar um pouco de remédio agora, enfia o dedo na taxa de juros. O que acontece para as pessoas entenderem, a gente vai voltar na questão didática, quando o governo adota esse tipo de remédio? Olha, quando o governo adota esse tipo de solução de aumentar juros, ele prejudica todo mundo. Ele prejudica, em primeiro lugar, o consumidor final, porque aquela geladeira, aquele fogão, aquele automóvel que eu iria trocar, a prestação, a parcela ficou muito mais alta porque os juros aumentaram. Como a inflação é geral no país hoje, ele vai ter uma prestação mais alta se ele quiser trocar o seu bem. Por outro lado, ele vai no supermercado, ele está pagando mais caro pela compra que ele faz. Ele vai indo na farmácia, está pagando mais caro pelo remédio, no posto de gasolina mais caro pelo combustível e assim por diante. No final do mês, aquele salário dele não paga as contas que ele tem. Então, juro alto prejudica quem consome, que as coisas ficam caras, prejudica o empresário que produz ou comercializa, porque o capital de giro para o empresário fica mais caro para financiar os seus insumos e ele tem então que repassar isso no seu custo, isso pressiona tudo, ninguém ganha, nem o governo, porque na medida em que houver uma diminuição da demanda, há um crescimento econômico menor no país, há um recolhimento menor de impostos. Vejam as prefeituras, a situação que elas estão, por conta de que não tem crescimento, acabou aquele volume que vinha de impostos do Fundo de Participação do município. Onde o consumidor comum da classe média, desse que está enfrentando o poder de compra mais apertado, ele corta, ele vai no supérfluo, no lazer, ou ele sente na questão da qualidade. Nesse caso tem um outro ambiente, né? Um ambiente emocional.
ele se acostumou a incorporar, Sim. vindo da classe E para a classe C, consumos no dia a dia que antes não tinham. Não tinha. Olha, normalmente o consumidor final corta no lazer. O lazer que ele pouco tem, ele corta, porque quando ele vai se defrontar, ele vê que o seu orçamento familiar não dá para pagar. Então ele começa a atrasar, ele vira inadimplente. Por quê? Porque ele assumiu compromissos de parcelas de compras de produtos financiados em um outro momento, onde era possível. Mas vamos dizer uma pessoa que financiou por 36 meses, que é muito comum. A pessoa não imaginava que 3 anos depois ia ter um problema desse, então ele começa a enfrentar um problema hoje de compromissos assumidos. Então, como não dá para ficar sem comer, aí ele diminui a qualidade. Então, se ele experimentava algumas marcas ou alguns produtos que até então ele não havia tido oportunidade de consumir, ele passa a descartar novamente. Diminui muito, então, o nível de qualidade e ele reduz o lazer. Exatamente porque as coisas sobem, isso é a inflação. A gente não gosta, fala para o ouvinte no dia a dia, do telespectador, que ele fazendo conexões entre as coisas, porque acha que política ou economia não faz parte do dia dele e faz o tempo todo. Falou sobre a questão das prefeituras, a gente gravou com o secretário municipal de finanças aqui, Marcos Garcia, ele falava do problema dos apertos de conta em relação ao problema do ICMS. Bauru teve um dado dos últimos 2 anos um pouco mais peculiar. Além de perder um pouco de espaço, embora pequeno, da fatia do bolo, de 1/4 que o Estado distribui na arrecadação do ICMS entre as prefeituras, quer dizer, alguém levou um pedacinho maior que o nosso, outras cidades, a gente ainda teve o problema da economia, do efeito de receber menos dinheiro. Aí entra um outro problema cultural que eu quero colocar nesse nosso bate-papo. A gente vem de um ambiente da geração da lei fiscal, de aprender a gastar aquilo que se arrecada e poder planejar. Só que muitas dessas prefeituras, a imensa maioria delas pequenininhas, que dependem do fundo de participação, do repasse da União, se acostumaram nos últimos anos, há 4, 5 anos, a gastar na bodança da arrecadação. Agora aperta a conta. Aperta a conta porque, de fato, houve uma fartura nos últimos anos superior até à expectativa que se tinha. E é decorrência do que nós falamos na questão anterior, Nelson, porque na medida que o país cresce menos, todo mundo ganha menos, inclusive há uma arrecadação de impostos menor. E também, além do ICMS, que é de fato um imposto de circulação de mercadorias e serviços, que é estadual, você tem o problema federal, porque o governo andou isentando alguns setores de atividade como automóveis e linha branca, andou isentando de IPI depois de PIS e COFINS. Sim. Muita gente para incentivar o consumo. E a partir daí, Nelson, ele arrecadou menos porque ele isentou de impostos. Isso no curto prazo não deu para perceber, mas a médio prazo, que é o agora, as prefeituras, etc., os estados começaram a perceber. Isso é ruim no final para a população geral, porque as prefeituras ficam sem recursos para fazer nada. E novamente aquilo que é uma máxima em economia. E às vezes parece que não. A inflação, ela prejudica primeiramente os mais humildes. Começa de baixo para cima. De baixo para cima. Não é uma classe A e B que é imediatamente prejudicada pela inflação. Ao longo do tempo, todas as classes. Mas no primeiro momento é a classe simples. Então, e também é a classe simples que, em princípio, ou deveria ser a classe mais, objetivo maior de uma prefeitura. Também ela vai ficar sem muita coisa porque não vai ter recurso. Agora, a gente fica apontando para o remédio do governo, que a dose está forte, já passou dos 2 dígitos de novo a taxa Selic, isso tem esses efeitos todos que você comentou. O governo está numa armadilha, ele não tem remédio ou outra alternativa a curto prazo para poder ajustar isso. Depende de uma série de fatores que também a gente comenta no tempo, infelizmente, alguns deles não realizados, como reformas estruturais, reformas. Mas ele tem alguma coisa de curto prazo para poder fazer além da taxa de juros? Olha, o governo tem algumas coisas para ser feito, mas ele não fará esse ano porque é ano político. Então ele teria que dar um ajuste nos seus gastos públicos de forma geral, mas por ser ano político, a expectativa que se tem é que ao invés de diminuir vai aumentar, porque é ano de eleição de presidente, então vai ter pressão do país todo.
Então todo mundo que é deputado, que é senador, que tem lobby, que tem interesse, vai vir para cima de Brasília e também dos governadores para poder, de alguma maneira, ter recursos para poder eleger ou dar apoio. Então o ambiente, por ser eleitoral, é muito difícil para qualquer governo, inclusive para esse, fazer ajuste, mas precisaria fazer ajuste. Se não fizer ajuste, o preço para 2015, seja por uma reeleição do governo atual ou por uma eventual vitória da oposição, será um ajuste muito mais amargo do que poderia ser. Agora, quando você fala da questão das contas internas do governo, o governo chegou nos últimos 2, 3 anos, até no início do governo Dilma, a acenar, enfim, para a sociedade, de um planejamento, uma política de corte de gastos. Não estou nem falando do superávit primário, não, que esse é para economizar, para pagar juros. A nossa continha que está ao longo do tempo escalonada lá. Mas eu digo de economizar em relação às receitas mesmo. Mas quando você olha os números, o Estado continua arrecadando muito e gastando muito mal. Então o governo, na parte dele, não faz a conta. Na parte dele, ele não faz a conta. A nosso ver, né, há um consenso já no país de que houve grandes erros de política econômica do governo atual. Eu estou aqui tirando fora qualquer debate político, estou falando econômico. Há um consenso e que por isso o país está sofrendo tanto. Talvez se não tivesse alguns erros de política econômica, com tudo que nós estamos falando, o país estaria sofrendo menos, a inflação não estaria tão pressionada e o governo não precisaria ter aumentado tanto o juro por uma economia de crescimento de 2%. Nesse cenário, Carlos, vou incluir um outro elemento que também está longe muito do dia a dia das pessoas. Os grandes jornais vivem pegando corretamente no pé do governo com a chamada questão da maquiagem contábil e financeira. Não dá para ficar brincando com as contas. Isso envolve uma palavrinha-chave entre essas que a gente está falando aqui só no programa de hoje. Inflação, indexação, contas, fazer a lição de casa e outra, credibilidade internacional. Quando você pega plataformas, antecipa investimentos futuros, de receitas futuras e coloca para dentro, mexe com a questão dos ativos das usinas hidrelétricas, segura preços administrativos para poder postergar por causa de ano de eleição, tudo isso interfere em cenários. Tudo isso interfere em cenários e embora isso num certo sentido, protegido, essa informação aqui dentro, não é uma informação assim que saia em jornais ou em mídia televisiva popular, é realmente uma informação que somente os meios mais especializados acabam tendo, mas é uma verdade, quer dizer, a credibilidade do Brasil lá fora perdeu muito conceito por conta dessas arrumações contábeis que o governo fez nos últimos 3 anos. Então, quem pensa em fazer algum investimento produtivo no país, está pensando 3 vezes hoje por conta de que os números não são confiáveis e há muito medo de que as publicações feitas de forma oficial não revelem realmente o que está acontecendo com o país. Então isso gerou que os investimentos estrangeiros, que às vezes a gente vê publicação oficial que entra, e os números também são verdadeiros nesse sentido, são investimentos estrangeiros especulativos, que estão entrando no país para comprar título do governo federal, porque a taxa de juros é a maior do mundo em termos de remuneração. Isso é ruim para o país, porque o bom país é um investimento produtivo estrangeiro. A pessoa que vem aqui com uma fábrica de automóvel, de televisor, uma rede de supermercado, etc. Porque ela vai investir, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar impostos e de alguma forma isso é bom para o país. Esse capital está se afastando por conta da credibilidade que você perguntou. E fora isso, dos cenários da inflação, da questão do andamento da economia já, os resultados de ICMS que a gente está acompanhando, que patamar você está vendo dos empresários em relação ao investimento produtivo doméstico? Se ele já está sofrendo as influências dessa situação que a gente está comentando? Já está. Desde o ano passado, 2013, ele já está sofrendo essa influência. Principalmente num item chamado investimento produtivo. Muita gente continua aperfeiçoando sua qualidade, porque sabe que isso é um diferencial para você colocar os seus produtos no mercado, mas volume, aumento de produção, todo mundo tirou o pé, porque tem medo do cenário que vai vir. E volto a dizer, mesmo ganhando a Dilma, ela tem que ajustar essa economia, porque ela está totalmente desincentivando o setor produtivo.
falando sobre o uso da ferramenta do governo em ano eleitoral fora da realidade comum, econômica, técnica, que deveria ser a ordem do dia, independente do ambiente político, né? O exemplo desta semana recentíssimo é o governo anunciar para agradar o setor agroindustrial mais de 150 bilhões a mais em relação ao volume do financiamento da safra do ano anterior. Só que vem a continha salgada a produto também do que a gente está falando. Os juros do último financiamento eram 5,5, agora é 6,5. Isso. 1 ponto percentual é muita coisa aqui. É muita coisa porque se trata de uma parcela do setor de agronegócios, que na verdade é o que tem sustentado o crescimento do PIB, né? O PIB nosso cresce muito menos pelo setor industrial, lamentavelmente, muito mais pelo setor de agronegócio. Então isso vai onerar os custos, então provavelmente os produtos do setor de agronegócio para o ano que vem serão mais caros no mercado, o que vai pressionar a inflação de novo. Já que a gente falou sobre os cenários da questão industrial, econômica, do cenário mais macro, vou emprestar um pouco da sua experiência, Carlos, para falar de um papo que eu tive com você outro dia no jornal. Para as pessoas que estão apertadinhas, a questão do custo de vida, o controle de contas domésticas, que a gente já comentou aqui no tempo, no dia a dia. Vale a experiência de fazer planilhinhas, de fazer comparativos, de tentar ver onde está sendo gasto cada dinheiro para, usando a máxima, dar o passo do tamanho da perna? Vale a pena, porque nós brasileiros, de forma geral, somos desorganizados em relação ao orçamento familiar. A gente é desorganizado. A gente, quando viu, já está gastando, já assumiu um compromisso de parcelas de financiamento, já entrou no cheque especial, de repente não pagou totalmente o cartão, pagou uma parcela e ficou outra pendência. Ou seja, quando a gente viu, a gente até vai pagando as contas, mas há um custo que a médio prazo vai inviabilizar qualquer orçamento. Então vale a pena principalmente nesse momento você não assumir compromissos novos. Evidentemente eu estou falando de forma geral, tem pessoas que são organizadinhas e que podem sim assumir compromissos novos e trocar seu carro e assim por diante. Mas eu acho que o ajuste agora, principalmente daqui para o fim do ano, depois da Copa há um grande ponto de interrogação, em seguida vem a eleição, outro ponto de interrogação, o que é que vai acontecer com o dia a dia da economia. Então, acho que fazer essa planilhinha vale a pena, porque vai ajudar você a enxergar os gastos que você tem, que muita gente, por estar envolvida numa roda viva muito grande, não senta, não para pensar, não vê o tamanho do gasto e do problema que tem ou poderá ter. A gente falou de culturas aqui, do ambiente das novas gerações, aliás, a cultura nova dos ambientes tecnológicos, esse não é tão distante, é do cartão de crédito. Do cartão de crédito. Isso aí, rapidinho. A moeda eletrônica, né? A moeda que não precisa mais de dinheiro. Isso é uma questão muito complicada para quem não tem uma organização pessoal, porque você gasta e gasta facilmente. Ou seja, a ideia de que o cartão você tem limite, está fácil, qualquer coisa você passa o cartão, de alguma forma te condiciona a um consumo maior. E na hora que começa a chegar a conta do cartão é que você vai ter uma ideia do tamanho da dívida e do problema que você passa a ter. Vou fazer um convite informal para as pessoas que estão em casa. Esse programa vai estar no YouTube ao longo da Copa do Mundo e depois no período da eleição. Vamos convidar o Carlos depois desse período. Tomara que, vencendo a Copa ou não, pelo menos o ambiente da economia esteja mais favorável. Eu acho que vencendo a Copa, que é o que todos nós vamos torcer, pode ser, a meu ver, Nelson, que melhora um pouco o ambiente político, a questão de pesquisa, mas o econômico eu acho que não, porque o econômico está aí. O problema que nós temos hoje poderá ficar pior depois da Copa. É isso que eu penso. Tá, Carlos, muito obrigado por você emprestar teu tempo aqui conosco. Um prazer enorme, sempre é uma satisfação muito grande estar aqui no programa, uma entrevista com o Nelson, sempre uma entrevista muito inteligente e atual. Eu estou sempre à disposição e acho que na verdade, colocar barba de molho e canja de galinha não faz mal para ninguém. O momento econômico está para isso. Obrigado. E aproveite o cenário eleitoral, assista a Copa do Mundo, tudo bem, mas preste atenção nos detalhes, principalmente do ponto de vista de compromissos futuros, de política macroeconômica, o que o seu candidato vai fazer com a tua vida. E cuidado, dá uma olhadinha na listinha também, deputado federal, estadual, você vai ajudar um pouquinho o cenário daqui para frente. Até o nosso próximo programa.